Me diga, quem você é, me diga. Quem mora aí embaixo da máscara que cobre o seu rosto? Uma das sequências mais icônicas do filme De Olhos Bem Fechados, do Stanley Kubrick, é com certeza o Baile de Máscaras. O filme ele já aborda essa questão do ocultismo, das coisas escondidas, sociedades secretas, tem toda aquela camada de mistério que envolve toda a trama. E ainda aquela sequência com as pessoas mascaradas, personagens que a gente não sabe, mas que a gente ainda fica mais tenso sem poder observar o rosto, porque aquela máscara remete ali a um anonimato que aumenta ainda a tensão daquele indivíduo. A máscara ela tem esse poder de trazer o oculto, de trazer o anonimato. Em outras obras, como por exemplo o filme V de Vingança, ou até mesmo o quadrinho V de Vingança, a gente pode ver ali a máscara do Guy Fawkes, que é utilizada como uma ideia, uma máscara que esconde o indivíduo e joga ele no coletivo. Não importa quem esteja embaixo da máscara, o importante é a ideia que a máscara passa. Sabe, você sai daquele ser individual e você começa a fazer parte de uma massa. Não é à toa que a máscara do Guy Fawkes, essa máscara do V de Vingança, começou a ser utilizada em manifestações e até mesmo na internet. E se a gente pensa na obra do V de Vingança e todos os ideais progressistas que ela falava, como ela é utilizada na internet agora atualmente ou até mesmo em manifestações, acaba soando um pouco contraditório, mas é que as pessoas se apegam muito a essa ideia do anonimato. O que esse anonimato pode trazer para mim? Como ele elimina qualquer camada moral que eu possa ter ou qualquer coisa que eu considerava imoral antes, agora com a máscara eu posso fazer. Sabe, a gente usa máscaras o tempo todo. A nossa vida é usar máscaras sociais. O Rodrigo Rettica, que está aqui nesse vídeo falando com vocês aqui, é um que é muito diferente do Rodrigo Rettica que está dentro de sala de aula, que é muito diferente do Rodrigo Rettica com a família dele, com os amigos dele. A gente usa cada um uma máscara social. Você já reparou isso? Você já reparou como a sua subjetividade ela é trabalhada pelos meios que você permeia, pelos meios que você anda? No carnaval, a máscara é um elemento muito importante. A fantasia em si é um elemento que tira a gente do personagem eu e me joga em um outro personagem que é livre das regras morais que eu tenho anteriormente. Sabe, por isso que a fantasia no carnaval ela permite as pessoas a fazerem muitas coisas. Na verdade, quando eu visto uma fantasia no carnaval, o que eu estou fazendo não é brincando de outra coisa, mas sim me livrando das regras morais que me impedem fazer determinadas coisas, porque aquela roupa, aquela fantasia que eu estava usando anteriormente não me permitia. O uso das máscaras, inclusive, remete a uma das festas de carnaval mais antigas do mundo, que é o Carnaval de Veneza. Essa festa ela tem uma origem meio cristã e meio pagã. O carnaval, nesse sentido, ele é uma festa onde você pode aproveitar a comida, a fartura, a festa antes de entrar naquele período de jejum da quaresma. E também traz muita da tradição greco-romana. Então ela faz referência às dionisíacas, as festas em honra a Dionísio, onde as pessoas tinham toda uma ideia de conexão com a natureza, de abdicar daquele ser social grego, e também as Saturnálias, que era uma festa romana, que era um dia do ano onde as pessoas invertiam de papéis. O escravo se tornava senhor e o senhor se tornava escravo. Então eram duas festas que falavam sobre essa mudança de perspectiva social. As pessoas estavam trocando os seus papéis sociais, elas estavam trocando de máscaras. Então era meio como se eu estivesse tirando um rosto e colocando o outro. E quando eu tenho isso em Veneza, é para propiciar aos habitantes de Veneza um nivelamento social, porque a ideia do Carnaval de Veneza era oferecer uma festa a toda a população, onde ricos e pobres pudessem aproveitar do mesmo jeito. Só que quando eu não sei quem é o rico e quando é o pobre, essa festa ela fica muito mais homogênea, as pessoas se divertem mais porque elas abrem mão daquela postura social do rico ou então se permitem ficar com uma pessoa de uma classe social inferior. Então essa máscara escondia quem as pessoas eram para que as pessoas pudessem aproveitar de uma maneira mais concisa, pudessem libertar as suas ideias, os seus pensamentos e se permitir muito mais. Essas festas começaram a acontecer em Veneza lá por volta do século XI e lá por volta do século XIII elas já eram meio que acontecimentos oficiais do governo, já que tinham até regras para as pessoas fazerem essas festas. Durante um tempo as máscaras acabaram até sendo proibidas em outras épocas do ano em locais específicos, porque o anonimato que a máscara traz é muito interessante
quando eu penso nessa ideia de extravasar. Mas como eu já tinha dito anteriormente, as pessoas às vezes elas se valem do anonimato para causar, para cometer crimes, né, para várias questões que às vezes fazem mal para as outras pessoas. Muita gente se vale do anonimato para atacar. Muita gente se vale, sei lá, dessa máscara que divide eu do público aqui, por exemplo, para me atacar, para me mandar um rage, para me mandar um xingamento. Então é muito fácil com essa máscara eu me sentir à vontade de cometer um crime. Por isso, durante um tempo, ela acabou sendo proibida lá em Veneza. As máscaras mais tradicionais dentro do Carnaval de Veneza são as baltas, que são máscaras masculinas, e as moretas, que são máscaras femininas. Essas máscaras masculinas, elas eram bem grandes, com uma ponta triangular embaixo delas, que permitiam os homens beber, comer e também aproveitar a festa ao máximo, já que eles falavam e a ponta da máscara meio que dava uma distorcida na voz dele. Então meio que trazia um anonimato máximo. Só que a das mulheres era um pouco diferente, porque ela era uma máscara menor, de veludo, e ela era segurada pela boca. Então a mulher tinha que enfiar um pino, tipo um botão na boca, para segurar a máscara, o que impedia as mulheres de falarem, de beberem e comerem. Então era sim uma separação bem machista, onde o homem ele tinha muito mais privilégios e a mulher se colocava aí numa situação muito mais submissa nessas festas, onde ela não podia nem ao menos falar. Ali por volta do final da Idade Média, com o advento da commedia dell'arte, esses personagens do teatro commedia dell'arte começaram a aparecer também nas fantasias venezianas, começaram a aparecer nas máscaras venezianas. Quem são esses personagens? Pierrot, Arlequim, Colombina. Todas essas máscaras começaram a ser incorporadas, então outros personagens começaram a aparecer aí dentro desse Carnaval de Veneza. O Carnaval de Veneza ele era uma grande festa, muito aclamada e muito famosa, só que teve um problema. Ali no final do século XVIII, ali no final de 1700, começo de 1800, começo do século XIX, Napoleão invadiu Veneza e ele viu essa festa como uma coisa extremamente imoral. Ela pregava liberdade e ele queria um regime muito mais fechado, muito mais centrado, muito mais racional, e tudo isso o remetia à irracionalidade. Então Napoleão proibiu o Carnaval de Veneza em 1797. Essa festa ela foi abandonada, ela só podia ser feita em pequenas festas privadas na casa de pessoas muito ricas que moravam em algumas ilhas ali da região. O Carnaval de Veneza ele ficou abandonado durante quase 200 anos, até que em 1979 ele foi retomado. O governo veneziano viu nessa festa tradicional um jeito de atrair os turistas, de valorizar a cultura local, e aos pouquinhos esse carnaval foi sendo trazido de volta. E hoje em dia ele é uma festa muito importante da cidade de Veneza, vai gente do mundo todo para ver o pessoal lá fantasiado. Existe todo um comércio local pautado em cima dessa coisa do carnaval, dessa economia do carnaval. E o governo lá apoia muito isso. É estranho que em outros países que também são muito famosos pelo carnaval, o governo ataque o carnaval, tire subsídios ou entenda que isso não é importante para a economia, mesmo contando os empregos sendo gerados pelo carnaval. É estranho pensar como esse moralismo tenta barrar o carnaval. Será que esses moralistas que estão no governo, eles têm medo de fato das pessoas de máscara na rua? Ou eles têm medo que essas pessoas, em algum momento, derrubem as máscaras deles? As máscaras elas oferecem essa possibilidade do anonimato, do extravasar, do ser livre. Aí nesse contexto eu poderia até pensar nos parangolés de Hélio Oiticica e como eles convidam o público dentro do museu a também extravasar, se sentir livre através do uso de uma fantasia. É muito interessante pensar isso. É muito interessante também pensar como a gente se modifica dentro do ambiente onde a gente está. As máscaras elas estão presentes na nossa vida, só que é importante também a gente ter consciência do como essas máscaras podem nos atrapalhar, ou como uma máscara pode virar às vezes um fardo, um peso. Como você lida aí com as suas máscaras sociais? Como você lida também com as pessoas que usam máscaras para interagir com você? Me conta aí nos comentários, fala aí o que você acha de tudo isso. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque a gente está sempre debatendo arte, aprendendo um pouquinho sobre a história das coisas. E me fala o que você acha do Carnaval de Veneza, Carnaval do Rio de Janeiro. Esse vídeo está saindo na semana do Carnaval, mas acho que a gente pode falar sobre vários assuntos aí, não apenas sobre essa festa que é tão importante aqui para a economia do Rio de Janeiro, do Brasil, enfim. Um grande beijo para vocês e tchau, tchau!